do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos nesse dia, vamos falar agora do capítulo 7 do livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, amém? Anteriormente, no vídeo anterior, encerrei o capítulo 6 e agora vou iniciar o 7. Esse capítulo 7 é um pouco grande também, tem várias lições, então eu resolvi também dividir ele em mais de uma vez, mais de um vídeo, ok? Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Pode acompanhar comigo, ou então depois, quando você estiver mais tranquilo na sua casa, mais sossegado, você pode estar lendo essa parte que a gente está falando hoje, tá bom? Centurião de Cafarnaum. E depois, no versículo 1, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Eu vou ler do 1 até o 10, tá bom? Porque essa é a parte que a gente vai estar ensinando hoje, nesse estudo. Versículo 3, continuando. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Então, depois, nós estávamos falando do Sermão da Montanha, que Jesus falava das bem-aventuranças. Depois que ele encerrou esses ensinamentos, ele saiu de lá daquela montanha, daquele monte, e foi para Cafarnaum. E a multidão seguia. E havia um certo centurião, tinha um servo que ele gostava muito, ele estimava muito esse servo, e ele estava muito doente. O centurião, ele era quem? Ele era um oficial, que ele tinha 100 soldados, 100 homens do exército romano, sob a autoridade dele. Esse era um centurião, ele era um capitão, um oficial que governava em cima de 100, ou tinha autoridade em cima dos 100. Eles serviam ele quando era na batalha, o que ele precisasse. Tanto é que ele falou: eu mando que vai. Quando eu mando para ele ir, ele vai. Quando eu mando para vem, ele vem. Então ele tinha uma autoridade em cima desses soldados. É claro, dentro do que era o exercício dele no exército, né?
porque particular e tinha os servos dele que fazia a parte dele, que tanto é que um deles que ele estimava muito estava enfermo, ok? Então, quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, salvava, libertava, logo e que Jesus estava por ali, ele enviou uns anciãos judeus para ir até Jesus, rogando eles que Jesus fosse até a casa dele para que Jesus curasse esse servo dele. E os anciãos chegaram até Jesus rogando-lhes para que ele viesse e curasse o servo moribundo, né? O servo que estava doente, do centurião. Então Jesus, vendo, né, aquele clamor, aqueles homens, aqueles anciãos rogando, Jesus foi até a casa do centurião. Amém? Jesus foi com eles até o local onde morava o centurião. Só que quando Jesus estava próximo da casa daquele centurião, o centurião enviou alguns dos servos dele e disse, no versículo 6, 7 e 8, ele fala o que ele mandou os servos falar até Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Aí ele fala debaixo do meu telhado, aqui no versículo 6, 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também, aí ele fala da autoridade dele, quando ele manda por esses servos dele. Ele diz: também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder. Eu digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Então ele mostra a Jesus que ele tem autoridade aqui em cima de 100 soldados romanos e dos servos dele também. E aí quando Jesus ouve algo que ele falou, a primeira coisa que ele se humilhou, ele falou assim: eu não sou digno. Ele reconheceu que ele era o quê? Pecador. Que Jesus era quem? Filho de Deus, Santo de Deus. Então ele viu que ele não era digno de que Jesus nem entrasse na casa dele. E pediu que Jesus, lá de onde ele estava, ainda distante, estava próximo, mas não estava ali na casa, ali ao redor. Então ele pediu que Jesus falasse uma palavra de cura, e ele tinha certeza que o servo dele ia ser curado. Glória a Deus. Aleluia. Então esse centurião, o que ele nos mostra? Com essa atitude que ele teve, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui sobre esse acontecimento, essa passagem? O centurião mostrou que ele tinha autoridade sobre homens, aqueles homens que ele estava acima dele. Mas ele mostrou o quê? Que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha o quê? Autoridade maior sobre todas as outras coisas, inclusive de curar uma enfermidade. Então ele mostrou o quê? Que Jesus, que ele acreditava que a autoridade de Jesus era imensamente muito maior do que aquela autoridade que ele tinha terrena aqui embaixo da terra.
tinha naquele acontecimento, que Jesus tem, que Ele está vivo. Glória a Deus. Então, Ele mostrou o quê? Que Jesus, sendo Filho de Deus aqui na terra, Ele era que autoridade e Ele podia todas as coisas. Uma só palavra que Ele dizia, que Ele dissesse, já era o suficiente para que o servo dele seja curado, mesmo que ele não tivesse o quê? Presente ali na casa dele. Amém? E o que esse centurião nos mostra? Primeiramente, o que ele fez? Ele se humilhou, dizendo que não era o quê? Digno, não é isso? De receber Jesus na sua casa. E rogou a Jesus, ele rogou que Jesus ajudasse ele, ajudasse o servo dele, curasse o servo dele, através enviando aqueles anciãos, depois aqueles servos dele, quando ele estava próximo da casa dele, para que o criado dele fosse curado. Então, a primeira coisa que nós vimos nesse ensinamento, primeiro, quando vamos entrar na presença do Senhor Jesus, quando a gente vai entrar na presença do Senhor, o que Ele nos ensinou? Primeiramente, devemos o quê? Nos humilhar diante dele, porque não somos nada. Foi isso que aquele centurião falou assim: Senhor, eu não sou nada, minha autoridade aqui é limitada, até tenho uma autoridade aqui, mas é limitada, mas diante de ti não. O Senhor é Deus criador de todas essas coisas, do céu, da terra, do mar. Então o Senhor, a sua autoridade, tudo que o Senhor falar, tudo que Jesus falar, acontece. Ele governa tudo. Deus governa o mundo, tudo. Nada acontece se não ser da vontade de Deus. Às vezes acontece alguma coisa e você acha que, nossa, é o fim, que Deus não está te olhando, mas Deus está te olhando. Nada acontece sem a permissão dele. Às vezes Ele permite alguma situação na nossa vida, mas é o que? É aquele famoso processo para nos mudar para aquilo que Ele tem lá na frente, já escolhido na nossa vida. Então Ele precisa, às vezes, quebrantar o nosso eu. Ele precisa quebrar aquele vaso e fazer ele de novo. Quando o olheiro ele pega o vaso para refazer, ele não quer, não junta um caquinho, cola, não. Ele simplesmente amolece o barro tem que ficar mole de novo, ele vai lá para a olaria, naquele processo todo, e vai, molda ele e fica um vaso perfeito. Esse é o processo que a gente passa. Todos nós passamos por esse processo. Para que a gente ficasse do jeito que o olheiro quer, a gente tem que passar por esse processo. E esse processo dói, porque o vaso está sendo ali pressionado por fora e pressionado por dentro também, para poder moldar, né? Assim que o olheiro faz. Então, às vezes, a gente tem uma pressão física por fora que acontece na nossa vida, no nosso derredor, contra a gente, até mesmo machucando, mas também a gente tem um processo interno, que é aquela pressão psicológica, como vai fazer o vaso, que impressiona. Fala na internet como que é feito o vaso, ele faz uma pressão e não é fácil não, a gente faz com essa pressão também, como um vaso do Senhor. Amém? Então, continuando. Glória a Deus por isso, que depois Ele faz um vaso lindo e perfeito. Glória a Deus, aleluia. Então, como não somos nada mesmo, apenas um vaso na mão do olheiro, nós temos o quê? Que se humilhar diante de Deus. Senhor, eu não sou nada, quem sou eu? Se não fosse o Senhor, que seria
Ele entregou a própria vida dele para poder fazer a expiação dos nossos pecados lá na cruz. Então não há bem maior. Essa é a graça, o favor desmerecido que nós não merecíamos e Ele fez por nós. Então, por mais que a gente faça alguma coisa, mas nada é suficiente, porque comparando com o que o Senhor Jesus fez por amor a nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, por isso, é um exemplo que nós temos de estudar. Então, humilhar-nos diante do Senhor, reconhecer que não somos nada, somos pequenos diante dEle, que Ele é tudo. Ele é Deus soberano, Ele é Altíssimo. Glória a Deus, engrandecer ao Senhor. Aleluia. Então, e o segundo ponto dessa passagem que nos ensina é o quê? Primeiro, nos humilhar diante dele e rogar também, porque ele se humilhou, ele rogava ao Senhor Jesus para que fosse até a casa dele e o curasse, o servo dele, e fizesse aquela maravilha. E o segundo passo que nós podemos aprender foi o quê? A fé dele. E ele nem era judeu, ele era romano, mas ele ouvia falar. E a fé dele ia crescendo de tal maneira que o comportamento dele, de que ele foi até Jesus com toda aquela fé, foi registrado nas Escrituras, para que o mundo inteiro, séculos e séculos se passasse, ficasse sabendo e pudesse aprender com a atitude daquele oficial romano. Glória a Deus. Então, segunda parte, ele ensina a fé dele, que era tanta. E ao mesmo tempo que ele tinha fé, ele não quis o quê? Incomodar o Senhor Jesus. Olha só. Para ir até a casa dele. Então ele pediu que ele dissesse apenas uma palavra para o seu servo e o servo dele ia ser curado. Então ele não falou, nem quero incomodar o mestre, eu sei que ele pode. Eu sei que ele pode. Só uma palavrinha que ele fale de si, o meu coração. Então era tamanha a fé dele e o respeito que ele tinha pelo Senhor Jesus, de até não querer incomodar ele, porque ele via que Jesus ele andava muito, ele viajava demais em várias aldeias, cidades, levando o evangelho do reino. Glória a Deus. E para nós, quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor, devemos o quê? Rogar. Pedir, igual ele fala, pedir, dar-se-vos-á, bater, e abrir-se-vos-á. Então ele fala assim, 2 vezes, não é isso? Ele não fala só, pedir e dar-se-vos-á. Ele fala, pedir. Então, é insistir, rogar. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso disso, é pedir. E vai o quê? Dar-se-vos-á. Bater. Insista. E abrir-se-vos-á. E ele abrirá as portas. Glória a Deus. Então é isso. A gente deve rogar ao Senhor que nos ajude e crer na autoridade de Jesus, que o nome dele é sobre todo nome e pode todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Tudo submete a uma palavra de Jesus. Se ele falar que sim, faça, acontece. O mar obedece, os ventos obedecem, tudo obedece. Então é isso que nós temos que crer fielmente nessa palavra do Senhor. E nada será impossível, que Ele pode, todo Deus é o Deus do impossível, seja qual seja lá o seu problema, a sua situação, a sua enfermidade, Ele pode, basta você o quê? Crer e
persevere, insista, como ele fala aqui. O centurião, ele insistia, ele foi atrás, ele mandou servo, ainda falou assim, eu não sou nem digno, quem sou eu, né? Nem judeus ele era romano, pecador, mas eu rogo que eu sei, ele sabia a bondade de Jesus, que Jesus, como curava a todos que até ele, que tinham fé, ele sabia que Jesus ia curar, ia conceder o pedido dele. Então é isso, é nós que confiarmos, cremos e insistir. Insiste na oração, meu irmão, minha irmã. Mesmo que no momento você ainda não viu o resultado, não foi curado, não foi liberto, insista, continua. Que as portas não estão fechadas, insista, roga ao Senhor, reconhece a autoridade dele, ele pode, ele tem autoridade sobre todas essas coisas, amém? E você vai conseguir bater e abrir se precisar, é uma promessa dele, acredita, tenha fé, glória a Deus. E Jesus, ele pode, se nós crermos, seja lá o que seja na nossa vida que a gente está precisando, que a gente está clamando ao Senhor, ele pode mudar qualquer situação, qualquer. Não existe problema nenhum que o Senhor Jesus não possa resolver. Então aqui mostra isso, que ele tem autoridade, que ele pode, e ele quer ver o que? A nossa fé. Porque o que ele falou? Depois de tudo isso, ele falou que quando ele virou para a multidão e falou assim, mas nem em Israel eu vi tanta fé, nem nos judeus, que era o povo de Deus, o povo separado, onde nasceu o Messias, onde Deus enviou o filho dele, aquela tribo não tinha tanta fé como aquele centurião romano, que era um gentio. Então é isso, nós precisamos crer, rogar ao Senhor, insistir, buscar Ele e esperar com paciência. Olha só, outra coisa que o centurião aqui nos ensina é saber esperar, sem ansiedade, né? O centurião, se ele estivesse tão ansioso, ele mesmo tinha, vou mandar um servo meu e eu quero saber como que vai ser, quanto tempo vai, vou estar lá, quanto tempo que Jesus, tudo, uma pessoa que é ansiosa, ela cronometra tudo, que a ansiedade faz isso, a ansiedade faz a gente sofrer, Então ele não ficou ansioso, mas creu. Quando a gente crê, a fé é isso, é independente do tempo para acontecer, a gente está crendo. Por isso que a ansiedade atrapalha, porque a ansiedade quer para logo, não quer ver logo, e acaba deixando a gente aflito. E acaba criando que a dúvida e a fé começa a diminuir. Então o centurião nos ensina isso, e ele ficou firme, não é? Ele ficou firme que Jesus ia dar uma resposta e esperou confiantemente no Senhor, sem aquela ansiedade que ele nem quis, ele mandou o servo, eu não sou digno, sou até romano, mas eu vou esperar, eu tenho certeza que ele vai me dar um sim, que meu servo vai ser curado. E Jesus é o que? Ele é tão bom que naquele mesmo momento, quando ele viu a fé daquele homem, depois que os seus servos disse tudo aquilo, naquele exato momento, o servo dele, daquele centurião, foi curado, ficou são. Quando os servos foram falar isso para Jesus, para não ir até a casa dele, e sim falavam a palavra, quando eles voltaram para casa,
chegando lá, o servo dele já estava são. Em outro livro, em outro evangelho, ele fala um pouco mais detalhado do que Lucas. Ele fala que o centurião calculou mais ou menos o tempo e viu que aquele tempo onde o servo de Jesus falou aquelas palavras da fé, foi justamente o tempo em que o servo dele tinha sido curado, que ele tinha ficado são, para confirmar. Amém? Glória a Deus. Então é isso. O que essa passagem vem passar para nós é que se nós tivermos fé, a cura, a solução para qualquer tipo de problema que a gente está enfrentando, que está nos deixando aflito, angustiado, qualquer coisa, Jesus pode resolver. Jesus tem poder e autoridade para resolver qualquer situação e ele pode fazer instantâneo, como também fez com aquele servo daquele homem. Amém? Glória a Deus. Então, se nós cremos, tudo é possível. Ele pode, o Senhor Jesus pode todas as coisas. Isso nós devemos o quê? Crer fielmente nas Escrituras, no Evangelho que o Senhor deixou, porque a fé é isso, é a certeza daquilo que você não viu, mas você crê que vai acontecer. Ok? Mas uma coisa, sem a ansiedade, que a ansiedade é que vai gerar a dúvida, e a dúvida vai o quê? Enfraquecer a fé. Então é isso que nós não podemos, tem que ficar firme, igual aquele centurião. Independente de qualquer situação, ele deu, enviou, não ficou ansioso, ficou lá na casa dele mesmo, viu o servo doente, não sabia o que estava acontecendo no outro lado, mas ele sabia que instantaneamente o servo dele ia ser curado e foi curado. Glória a Deus. E é assim, a gente não precisa ver o que está acontecendo, como que Jesus está resolvendo aquela situação, como que está sendo ministrada a cura, como está sendo operado dentro de nós, mas nós devemos crer que quando a gente pensa que não, vai acontecer. Quando pensa que não, já aconteceu. Amém? Glória a Deus. Então, eu não vou estender muito. Conclusão dessa parte que eu li do 1 até o 10, dessa passagem do centurião. Então, primeiro, resumindo, reconhecer que não somos nada diante de Deus, nos humilharmos a Ele, que só Ele tem poder, autoridade, só Deus é Deus. Ele é tudo. Ele é autoridade suprema, não somos nada, então a gente tem que se humilhar diante do Senhor. Reconhecendo que a autoridade, o poder que Ele tem, Ele criou tudo. Não é isso? Glória a Deus. E que Jesus o quê? Tem poder para nos ajudar. Ele tem poder. Ele pode me ajudar. Ele pode te ajudar, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Você só creia. Insista. Não duvide. Não fique ansioso. Deixa que Ele resolva. Tudo na hora dele. Às vezes tem um tempo, como eu falei, do processo de moldar, do olheiro. Então, às vezes tem um tempo, mas espera. Não desanime, continue firme na sua fé. Amém? E o segundo parte é o quê? Não ficarmos ansiosos, mas confiar no Senhor. Mesmo que no momento ainda não vemos o resultado, mas temos fé nele. Esperamos, porque Ele irá agir com nós. Ele vai agir. Como Ele agiu na vida daquele centurião, Ele vai agir na minha vida, na sua vida. Basta você crer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu continuo esse capítulo, porque é muito ensinamento. Se for continuar, e vai se estender muito, aí fica um pouquinho mais cansativo, muita informação. Amém? Então eu estou fazendo
nos outros livros anteriores eu já fiz o estudo, mas ainda não gravei. Naqueles estudos eu sintetizei cada capítulo para fazer em um só estudo. Só que assim ficou aquele resumão. Mas nesse livro de Lucas eu senti no meu coração de fazer um pouco mais resumido, para dar mais ensinamento de cada parte daquilo que o Senhor Jesus quer falar para nós, tá bom? Você pode entrar lá no YouTube, que pode estar acompanhando os outros capítulos anteriores, ok? Amém. Vamos agora fazer uma oração, a oração da fé, amém? Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Coloca a sua mão direita no seu coração, se você puder. Vamos orar comigo. Está escrito que tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que ligar no céu será ligado aqui na terra. Tudo que ligar no céu é ligado na terra. Tudo que ligar na terra é ligado no céu. Então, vamos ligar agora a nossa fé. Crê somente. Rogue ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, e tenha certeza da sua vitória. Amém? Olhe comigo agora. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, colocamos mais uma vez espírito de oração. Pai, eu rogo a Ti, Senhor, por essa pessoa que está orando junto comigo, Senhor. Querido Pai amado, eu não sei qual é o problema, a situação, Senhor. Ó Deus, que tipo de enfermidade, mas Tu sabes, Tu conheces, Senhor. E o Senhor está ouvindo a oração dessa pessoa nessa hora. Senhor, eu junto a minha fé com a fé dessa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, e seja, Pai, curado, seja liberto, seja abençoado, abra as portas, meu Deus, seja qual área que seja que está trancada, que está amarrado, em nome do Senhor Jesus, desamarra agora toda opressão do mal, tudo que não presta, que essa pessoa seja abençoada, curada, liberta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço ao Senhor por tudo, Senhor, pela sua palavra, ó Deus, que venha fortalecer cada um de nós, ó Pai, daqueles que ouviram, Senhor, ó Deus, que a fé possa crescer, que a fé é um dom do Senhor, ó Pai, e que a dúvida seja repreendida da mente, Senhor, a ansiedade, ó Pai, que acaba diminuindo a fé por causa da dúvida, seja repreendida essa ansiedade agora, em nome do Senhor Jesus. A depressão, ó Pai, aquele pensamento, aquele negócio que fica sofrendo do lado psicológico dessa pessoa, então seja repreendido em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa tenha paz na sua mente, tenha paz no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada por esse momento de estarmos aqui juntos, unidos numa só fé, falando da palavra do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor Jesus e oramos juntos. Glória a Deus. Muito obrigado e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Amém.